Olá, vamos começar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começar nos colocando na presença de nosso Senhor. Esse momento é nosso, é meu e dele, é seu e dele. Que o Senhor possa nos falar, nos conduzir, que o Senhor possa, por meio da inteligência que Ele mesmo nos deu, da memória que Ele mesmo nos deu, por meio, Senhor Jesus, da compreensão, que o Senhor hoje possa nos falar. Abrimos a Ti o nosso coração, pedimos que o Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, aquele que convence o mundo a respeito do pecado, da justiça, da verdade, pedimos esse Santo Espírito, Senhor, que Ele venha nos envolver, que Ele venha nos convencer. Entregamos a Ti a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e pedimos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que estamos hoje no nosso último encontro desse semestre. Isso é uma vitória. Glória a Deus, viu? Foi pela graça dele que nós caminhamos até aqui. É motivo hoje para nós louvarmos e bendizermos nosso Senhor. Alguns desistiram, outros continuam perseverando. Agradecer a Deus por esse dom da perseverança, porque a palavra vai dizer que é pela perseverança que nós seremos salvos. Porque a nossa caminhada não pode parar, a nossa caminhada ela vai até o céu. Se andamos só metade do caminho, como é que nós vamos chegar lá no nosso objetivo? Se nós nos programamos a irmos daqui para Brasília, por exemplo, e a gente chegar no meio do caminho e a gente desanimar, a gente nunca vai chegar a Brasília, não é verdade? Pois olha, para o céu não é diferente não, viu? A gente precisa pedir mesmo esse dom da perseverança. E tem sido bom, né? Quantas coisas a gente tem aprendido, quantas coisas Deus tem falado no coração de vocês, conhecendo mais sobre a fé, a beleza que é a nossa fé, a importância da nossa fé num mundo hoje tão cheio de sincretismo. Não é verdade? A fé vem nos dar uma visão diferente a respeito das coisas, a respeito de tudo. É um olhar, começamos a olhar por meio do olhar da fé, do olhar de alguém que acredita em Deus, uma visão mais espiritual a respeito das coisas. Então, hoje a gente vai concluir nosso semestre com esse artigo do Credo, que a gente começou semana passada, creio na Igreja Católica, nossa mãe. Retomando um pouquinho, a gente viu que a Igreja, ela é mãe, ela é essa grande convocação do povo de Deus, não é verdade? Que para fazer parte dessa igreja precisam de duas coisas. Quais são elas? Ser batizado e acreditar e ter fé, fazer parte desse povo de Deus. E nós somos esse povo de Deus. Então você vai dizer comigo: eu sou esse povo de Deus. Eu sou esse povo, eu faço parte desse povo escolhido. Eu sou escolhida por Deus. Eu fui escolhida por Deus para fazer parte desse povo. Desse povo que tem como Deus um Pai, que tem como Pai Deus. Nosso Pai é nosso Deus, que tem como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse povo que tem como força o Divino Espírito Santo que habita em nossos corações. Esse povo que tem como meta o céu. Esse povo que é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Eu faço parte desse povo. Amém? Você faz? Pois nós somos esse povo, nós somos o povo católico cristão, meus irmãos. Fazemos parte desse corpo místico de Cristo. A igreja, portanto, não é apenas a casa de Deus, como eu imaginava, mas é o corpo místico de Cristo. É um povo que faz parte desse corpo, que é membro desse corpo de Cristo.
Nós vimos assim a missão da igreja, que é implantar o reino de Deus, né? O reino de Deus por meio do meu servir, por meio do meu testemunho. Esse reino que reino é esse? Esse reino que está aí? Não, é um reino de amor. O reino de Deus, porque o nosso Deus é amor. E quando a gente fala um reino de amor, a gente deseja, quando a gente pede, venha a nós o vosso reino, a gente deve desejar primeiro que esse reino aconteça dentro de nós, no nosso coração. Que Jesus reine no nosso coração, reine no meu coração. E como que eu sei se Jesus está reinando no meu coração? Como que você sabe se Jesus está reinando no seu coração? É um reino de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, de poder, de força. A palavra vai dizer que o Senhor nos deu um espírito de coragem, de ânimo, não é verdade? Um espírito de ousadia. Então, essa é a graça, esse espírito é justamente a graça que o Senhor nos deu e que habita em nós. Então, abramos-nos a esse reino. Então, nós somos esse povo católico, cristão, que faz parte do corpo místico de Cristo. E a gente começou a ver os 4 atributos da igreja, né? Nós chamamos de nota, mas que na verdade são 4 grandes atributos próprios da igreja católica, que estão assim intrínsecos naquilo que é a natureza da igreja católica, que diz da igreja católica, que faz a igreja se identificada, ser notada. E o primeiro deles que nós já vimos é a unidade. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja é una, é única, porque Jesus não tem 2 corpos, Jesus só tem um corpo. E a gente viu que nós não rezamos pela unidade das igrejas, porque não existem as igrejas, existe a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O que existem são irmãos separados dessa igreja. Ela é una porque ela é fundamentada na Trindade, da comunhão perfeita da Trindade, né? Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo, que é o Espírito de amor, que gera unidade. E a gente viu os pontos, né, de comunhão, de unidade. Quando a gente fala unidade, a gente tem que estar presente comunhão, que comunga, né, que comunga da mesma fé. Então, os pontos de comunhão dessa igreja, que eu vi que lá no retorno, pouquíssimas pessoas falaram sobre isso, eu andei dando assim um feedback para vocês, né? Quais são esses pontos? É a nossa fé, o credo. Olha, o credo ele vai gerar comunhão, é uma só fé. Eu não vou sair professando uma fé aqui e alguém que mora lá em São Paulo professando outra fé, alguém que participa de uma paróquia, digamos, né? Da paróquia lá, Santuário Nossa Senhora de Fátima, professar outra fé. Não. A fé da igreja é uma só. Como católico, eu professo a mesma fé que qualquer católico no mundo professa. Então, esse é sinal de comunhão com Cristo, a fé cristã. Outro ponto é a questão da hierarquia. Nós temos um só pastor. Eu mesmo já via em algum programa evangélico uma vez, eles falando da necessidade de que no meio evangélico tivesse a figura de um líder, como tem na Igreja Católica. Então, gente, isso é uma bênção. A gente tem o Papa, é pai, né? Nós temos a cabeça visível da igreja, é o Papa. Cristo é a cabeça invisível e o Papa é a cabeça visível da igreja. Então, o Papa é esse líder, né? A igreja funciona por meio dessa hierarquia, onde os bispos, nas suas igrejas particulares, arquidiocese, diocese, ali tem o bispo, que é o líder, o nosso pastor, que está em comunhão com o Papa. Aqui tem as paróquias, todas elas estão subordinadas ao bispo, que é Dom Pedro. Ele assiste essas paróquias, ele faz visita pastoral, ele reúne com os padres. Então, tudo isso é sinal para gerar unidade. E outro ponto, a gente falou, outro ponto muito importante são os sacramentos, que a gente também já falou sobre isso, né? Todo batismo
católico ele é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? A liturgia daqui hoje, o calendário litúrgico, ele é o mesmo no mundo todo. Tem algumas pequenas alterações, assim, por conta de algumas questão de regiões, mundo afora aí, né? Tem gente, por exemplo, celebra, não sei se a Páscoa celebra em outro período, mas com algumas exceções. Então, tudo isso para gerar a unidade. A igreja ela é una. E nós falamos que mesmo nessa unidade, houveram os cismas, os rachas na igreja. A gente falou da igreja anglicana, que está aí para vocês estudarem, pesquisarem. A gente falou da igreja, das igrejas protestantes, da igreja ortodoxa. Então, tudo isso foi fruto de divisão. Por culpa de quem? Por culpa de Jesus, que fundou a igreja? Não. Por culpa dos nossos pecados, por não nos submetermos, por colocarmos, muitos líderes colocar a sua vontade, a sua opinião, a sua vontade acima daquilo que é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a unidade da igreja. E hoje a gente vai falar dos 3 últimos que faltam, os 3 últimos atributos. Una, santa. A igreja é santa. E você pode dizer assim, nossa, se a igreja é santa, mas o povo de Deus é tão pecador, não é verdade? E é verdade. A igreja, por parte dos seus membros, ainda precisam alcançar a santidade. Mas ela é santa porque na sua doutrina ela é santa, no seu ensinamento ela é santa. Ela é vivificada, conduzida, dirigida diariamente, continuamente, em todos os tempos pelo Espírito Santo, que vem santificando a igreja. A igreja tem assim, se dado oportunidade, né? Tem sido o lugar, acho que a palavra é o lugar onde muitos têm alcançado a santidade. E você sabia que a sua vocação por excelência é a santidade? Às vezes você sabe, eu não quero ser, as pessoas dizem, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, ou coisa assim. Mas uma coisa nós sabemos, que todos nós temos por vocação a santidade. Todos nós temos desejo de ser felizes. E todos nós seremos plenamente felizes à medida que formos mais santos, à medida que estivermos mais em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que estivermos vivendo mais dentro da sua vontade. E eu vou passar uma atividade para vocês hoje, para vocês fazerem durante o mês de julho, para não se afastarem tanto assim. Algo muito gostoso de fazer, que é pesquisar a vida de um santo. Mas por quê? Porque a gente vai falar no próximo assunto, início de agosto, primeiro domingo de agosto, sobre a comunhão dos santos. E hoje a gente está falando que a igreja é santa, porque a igreja tem sido celeiro de muita santidade. E conhecendo, eu falo que é gostoso, porque conhecer a vida dos santos é muito bom, é assim um impulso para a nossa fé. É algo que já viveu, é alguém que já viveu aquela experiência, alguém que já passou por aquela luta e que deixa assim para a gente um grande ensinamento, um grande testemunho, e a gente vai vendo que é possível. Mas eu não vou conseguir ser santo. Meu irmão, o importante é a gente não sair desse processo. Como eu falei, a perseverança ela é muito importante. O importante é que nós estamos nesse processo. Eu não posso parar, eu não quero parar. Eu quero que quando Jesus chegar, ele me encontre lutando pela santidade. O meu processo é um processo que eu posso dizer assim, já está mais avançado, porque eu comecei uma caminhada tem 30 anos. Você pode estar começando sua caminhada agora, então Deus ele não vai exigir de você a mesma coisa que ele vai exigir de mim. A própria palavra diz, a quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então, as experiências de fé que eu já tive, a caminhada que eu já tive é muito mais longa. As graças que eu já recebi de Deus, né? Com certeza já foram graças muito maiores, no sentido assim, de caminho de santidade, por conta da minha caminhada que já é mais longa. Mas pode ser que, de repente, na abertura do seu coração, o Senhor realize obras em você tão grandiosa ou mais grandiosa do que realizou em mim. Não sou eu que quero dizer assim, à medida que cada um está, né? Estou falando assim no processo. Porque nesse processo nós podemos falhar, podemos cair, mas não podemos continuar caídos.
Nós precisamos levantar e continuar a nossa caminhada, certo? Então, o Espírito Santo que conduz a igreja, como a gente tem visto, e a gente viu tantas promessas de Jesus lá em João 14, né? Mandarei o Espírito Santo, ele fala, ele repete, ele insiste que mandaria o Espírito Santo, e a gente viu o cumprimento da promessa, ele de fato mandou o Espírito Santo lá em Pentecostes. Esse Espírito Santo ele continua agindo na igreja por seus dons, seus carismas, e acho que isso já está bem claro para vocês. Então ele continua santificando a igreja, agindo na igreja. É o Espírito santificador, que tem esse papel de santificar os seus membros, que somos nós. Então, o que eu devo fazer para ser santo? Eu devo, primeira coisa, me reconhecer pecador, né? Me perceber pecador e necessitado da graça de Deus. Todo fiel, todo católico cristão precisa se reconhecer pecador. Você já se reconhece pecador? Ou você ainda está naquela fase de achar que não comete pecado, que está tudo bem? Porque hoje existe muito essa mentalidade. Ah, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando, então está tudo bem, né? E a gente já falou também sobre isso. À medida que eu vou me aproximando da luz, da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, eu vou começando a perceber as minhas sombras. E o Espírito Santo ele tem esse papel de nos santificar. Ele é o nosso santificador. Ele santifica continuamente a igreja. E nós precisamos, meu irmão, o Espírito Santo ele é como a alma da igreja. Sabe? O que é a sua alma, o seu corpo? Se o seu corpo perder a sua alma, ele morre, não é isso? Então, se a igreja perder o Espírito Santo, ela também morre. Se a sua alma, como membro dessa igreja, se a sua alma se fechar ao Espírito Santo, ela também morre. Espiritualmente a gente fica morto. Então o Espírito é quem dá vida à igreja, quem vivifica a igreja. E Cristo, que é a cabeça da igreja, ele é plenamente santo. Ele derramou o seu sangue naquela cruz para purificar a sua igreja. Então a igreja no seu sacramento, na sua doutrina, é uma instituição divina e é santo. Agora, da parte dos seus membros, precisam ser mais santos, precisam reconhecer pecador e buscar cada dia mais a santidade. E fechando aqui esse assunto da santidade, a igreja santa, para dizer que quanto mais santo eu sou, mais igreja eu sou, mais em comunhão com Cristo eu sou. As pessoas que só são batizadas e que não têm fé, por exemplo, que não buscam a igreja, que ficam fora da igreja, ela é como um membro fora do corpo. E é aquilo que a gente falou, é um soldado fora do seu batalhão, perdido do seu batalhão. Ele vai ser abatido e ele vai morrer rapidinho. Assim sou eu, como membro dessa igreja, se eu não busco viver em comunhão com Deus. Eu vivo afastado, eu não vou nunca na missa, eu não busco um sacramento, eu não interesso pela palavra de Deus, pela doutrina da igreja, eu estou um membro fora do corpo. Então, à medida que eu começo a buscar, eu me reconcilio, procuro viver na vontade de Deus, ouvir a sua palavra, buscar o sacramento, participar dessa igreja, eu vou entrando cada vez mais em comunhão com Cristo, com esse corpo de Cristo. Então, eu vou sendo mais igreja. Então, quando a gente fala da igreja, para dizer que só o batismo não é suficiente, é preciso a fé. É preciso que eu viva a fé para que eu seja de fato igreja, que eu seja de fato um membro desse corpo. Estão percebendo a diferença? Então, quanto mais santo eu sou, mais eu permito que a graça de Deus trabalhe em mim, que eu vou me santificando, eu vou entrando em comunhão, até uma comunhão cada vez mais perfeita. Para a gente lembrar aqui que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem, à medida que eu me afasto, que eu vivo uma vida de pecado, ela vai sendo desfigurada. É claro que
aquilo estrago que o pecado fez na minha natureza, aquela restauração perfeita, né, original, né, a gente não vai mais conseguir, porque o estrago do pecado já foi muito grande. Mas o Espírito Santo, ele tem esse papel de ir nos restaurando e nos aproximando cada vez mais daquela imagem que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual nós somos feitos. E vivendo assim, cada vez mais conforme, não conforme o mundo, não na forma do mundo, mas conforme nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo, mas na forma de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando-nos moldar, né, como barro na mão do oleiro. Tem aquela música lá, faz-me de novo como barro na mão do oleiro, eu quero ser um vaso novo. Então a nossa caminhada na igreja, nessa nossa caminhada, nós vamos deixando o Espírito Santo ir nos moldando. Quantas coisas, arestas vão sendo tiradas, não é verdade? Deixando mesmo que o Senhor, né, aquele oleiro, quando ele vai moldar o barro, ele chega, coloca a mão lá por dentro, né, e vai moldando, e vai trabalhando aquele vaso. Assim nós devemos permitir que o Senhor faça. Aí a palavra vem trazer tantas frases, tantas palavras nesse sentido, as podas, né? Às vezes o Senhor nos poda, porque podando a árvore é que vai brotar mais frondosa, mais cheia de vida. Às vezes nos tira algo que aquilo para nós não estaria nos fazendo bem, né? E ali, na hora a gente sente, mas depois a gente vai ver que precisava, que aquilo estava nos atrapalhando, o nosso crescimento espiritual, estava atrapalhando a nossa vida cristã, estávamos dando muita importância para algo que não devia. Então é assim, meus irmãos, que na caminhada o Senhor vai trabalhando, esse Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos moldando, vai nos restaurando, vai nos modelando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Continuamos no próximo vídeo.